do Senhor. O problema nunca foi da fonte lá de cima, pastor, porque o céu não está fechado. Ninguém pode fechar céu. Se Deus quiser te entregar algo, Ele vai te entregar. O problema não é o céu, o problema é aqui embaixo. Porque Deus fala. O negócio é que o profeta ouve. Você está disposto a ouvir? Você está disposto a ouvir a voz de Deus hoje? Você está disposto a ouvir? Não é só falar, porque Deus fala. Deus fala, Deus fala. Repete para o seu irmão. Deus fala. Fala, fome foi para ele. Deus fala. O negócio é o que você vai fazer quando a palavra chega até você. Vai fazer o quê? Vai ignorar ou vai ouvir? Vai ignorar ou vai ouvir a palavra que Ele tem para você? Aí Ele vai dizer assim: desci, pois, a casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado. Está falando isso, gente. Eu desci até a casa do oleiro, e ele estava ocupado. Olha o que ele vai dizer no texto. E ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, com um vaso que ele fazia de barro. Interessante. O profeta chega à casa do oleiro, mas o oleiro já estava trabalhando antes do profeta chegar. É interessante isso, né? A cronologia do negócio. Porque o profeta só vai procurar a casa do oleiro depois. Mas quando ele chega, o oleiro não está começando a fazer a obra. O oleiro já está fazendo a obra. Sabe o que é isso? Antes de você começar a pedir, Deus já está cuidando da tua casa.
a direção, a estética do vaso.